Alguns dos primeiros bilionários do Bitcoin aparecem nas estatísticas, mas os cofres que deveriam abrigar essas fortunas parecem vazios. Onde foi esse dinheiro? Quem empilhou milhões de moedas nos primeiros anos e, mais importante, como essas fortunas desapareceram do radar público sem deixar um rastro óbvio? Este é o segredo que vamos mapear. Em 2009 e nos anos seguintes, quando o Bitcoin ainda era uma experiência técnica e uma conversa de fóruns, algumas pessoas fizeram algo simples: guardaram. Mineraram blocos em computadores caseiros, compraram moedas por poucos centavos ou trocaram algumas pizzas por dezenas de milhares de unidades. O mercado era pequeno, barato e imaturo. As oportunidades de acumular uma posição gigantesca eram reais. Hoje, esses saldos iniciais aparecem como pontos brilhantes em mapas on-chain, endereços que, em valor nominal atual, chegam a bilhões. Mas a pergunta que guia este vídeo é dupla: quem acumulou? E como eles tornaram essa riqueza invisível? Antes de seguir, se você quer acompanhar toda a série onde vamos destrinchar rotas secretas e investigações on-chain, inscreva-se no canal e ative as notificações. Nos próximos blocos vamos mapear cada técnica e os indícios que a desvendam. Para entender o segredo, precisamos voltar ao começo e aceitar 3 fatos fundamentais. Primeiro, Bitcoin é, por design, uma cadeia pública. Todas as transações ficam registradas em um livro-razão acessível. Segundo, público não significa identificável. As carteiras não carregam nomes, apenas chaves e saldos. Terceiro, o fato de as transações serem públicas cria tanto oportunidades para ocultação quanto instrumentos para investigação. Ou seja, o mesmo conjunto de dados que permite tentar desaparecer com milhões também permite traçar trilhas e descobrir padrões. A chave está em como essas fortunas foram movidas, fragmentadas, alojadas em instrumentos jurídicos e às vezes misturadas com o mundo financeiro tradicional. Comecemos pelo mapa da acumulação. 3 rotas fizeram bilionários em potencial: mineração precoce, compras a preços ínfimos e centralização via plataformas emergentes, exchanges e serviços custodiais. O minerador pioneiro é um arquétipo que repete: um entusiasta que rodava um nó em casa, validava blocos e recebia a recompensa em moedas recém-criadas. Cada bloco minerado significava 50 BTC nas primeiras versões do protocolo. Se você tivesse paciência e sorte, podia somar dezenas de milhares. Outra rota foi o Early Adopter, que apostou no projeto e manteve as moedas em longos períodos. A famosa estratégia HAODL que, ao longo de uma década, multiplicou um saldo modesto em fortuna considerável. Finalmente, fundadores e primeiros operadores de exchanges concentraram grandes volumes em carteiras associadas às plataformas. Em muitos casos, essas entidades guardavam chaves privadas de clientes e acumulavam reservas que, mais tarde, se tornariam enormes em valor. Quando essas fortunas chegaram a um patamar bilionário, começaram os dilemas. Vender tudo de uma vez arriscaria o mercado. Deixar na mesma carteira era correr risco de segurança. Mover grandes volumes para liquidez exigia planejamento. É nesse ponto que entram as estratégias de ocultação, um conjunto de técnicas tanto on-chain quanto off-chain, às vezes apoiadas por estruturas jurídicas e serviços tradicionais. No mundo on-chain, 3 mecanismos merecem destaque, explicados sem tecnicismos excessivos. Mixers, ou tumblers, são serviços que combinam fundos de múltiplos usuários para confundir a origem dos ativos. CoinJoins são transações colaborativas que misturam entradas de várias carteiras em uma única operação, dificultando o rastreamento direto. E a fragmentação de UTXOs consiste em dividir grandes saques em centenas ou milhares de pequenas saídas, distribuídas por muitas carteiras, como espalhar moedas por dezenas de potes. Há também o chamado chain hopping, converter Bitcoin em outras criptomoedas ou em versões wrapped em outras cadeias para criar camadas de separação entre a origem e o destino final. Cada técnica não é ilegal por si só, mas o seu uso combinado, em busca de opacidade, cria uma barreira para quem tenta seguir o fluxo.
No território off-chain, as ferramentas se aproximam do que existe no mundo financeiro tradicional. Operações OTC, over-the-counter, para negociar grandes volumes fora das exchanges públicas. Arranjos custodiais em múltiplas jurisdições, divisão de carteira entre provedores custodiais diferentes e a utilização de trusts, holdings e empresas em paraísos jurídicos para a titularidade dos ativos. Jurisdições com sigilo bancário e estruturas flexíveis facilitam que a propriedade efetiva fique distante do nome do beneficiário. Não se trata sempre de crime. Muitas dessas estruturas têm usos legítimos: planejamento sucessório, proteção patrimonial, eficiência fiscal. Mas quando combinadas com mecanismos de opacidade on-chain, formam um coquetel que torna a origem e o controle das moedas difíceis de provar publicamente. Para transformar teoria em realidade, precisamos olhar para exemplos, não para apontar culpados, mas para mostrar trajetórias que ilustram os métodos. Primeiro caso, um endereço identificado em relatórios públicos, que para efeitos deste roteiro, chamaremos de carteira pioneira A, recebeu grandes quantidades de BTC entre 2010 e 2012, acumulando o que hoje valeria bilhões. Entre 2014 e 2018, a carteira ficou praticamente imóvel. Depois começaram os movimentos, um fragmento aqui, outro ali. Depois uma série de pequenas transferências para dezenas de novas carteiras, algumas delas passando por serviços de mistura e por exchanges sem políticas de KYC rigorosas naquela época. Relatórios de análise on-chain, como os da Chainalysis e Elliptic, documentaram padrões de fragmentação e movimentos que sugerem intenção de dispersar e dissociar a origem dos ativos. Em alguns momentos, esses fundos foram trocados em balcões OTC, transações que não aparecem no livro público da exchange, mas que, segundo investigadores, deixam rastros no sistema bancário e em registros de correspondência comercial. Em outras palavras, o que o on-chain mostrou foi o padrão de dispersão. O que documentos e denúncias públicas sugeriram foi a rota off-chain para liquidação. Segundo caso, uma plataforma de câmbio das primeiras gerações que acumulava reservas significativas. Em relatórios e processos públicos envolvendo essa exchange, há menção a divisões de custódia entre provedores, transferências entre empresas satélite e a criação de trusts em jurisdições opacas. Parte das reservas foi transferida ao longo de anos para carteiras que passaram por mixers e, em seguida, para provedores de liquidez em diferentes países. Numa ocasião, investigações forenses conseguiram correlacionar saídas on-chain com entradas em bancos tradicionais após vazamentos de documentos e cooperação internacional. Esses episódios mostram uma lição central: a combinação de dados on-chain e acesso a registros financeiros tradicionais, ou a vazamentos, pode desfazer tentativas de ocultação que pareciam sólidas. Cada técnica de ocultação tem, porém, sua contrapartida forense. Mixers costumam deixar padrões. Embora misturem, eles criam um padrão estrutural que pode ser detectado por algoritmos que identificam pools e volumes anômalos. CoinJoin, quando bem usado por usuários legítimos, dificulta pista direta, mas padrões únicos como tempos de entrada e saída e valores arredondados podem ser analisados para separar a massa. Fragmentação extensa produz uma topologia de rede, milhares de UTXOs dispersos, que, se combinado com os momentos em que grandes blocos foram movimentados, permite correlações temporais. Chain hopping não apaga o histórico. Frequentemente, a conversão em outra cadeia deixa um rastro nos pontos onde os ativos cruzam entre blockchains, especialmente quando envolvem serviços de custódia centralizados. E quando qualquer movimento passar por uma exchange que exige identificação, KYC, a probabilidade de ligar uma carteira a uma pessoa real aumenta substancialmente, razão pela qual muitos grandes operadores preferiam negociar via OTC com contrapartes que ofereciam menos fricção documental nos primeiros anos. É importante distinguir entre correlação e prova. Análises on-chain podem indicar que certo endereço enviou fundos para outro, que, por sua vez, trocou para uma exchange,
X. Isso estabelece uma trilha de movimento, não necessariamente de propriedade. Provar que uma pessoa X controlou a carteira X exige evidências adicionais. Registros bancários, subpoenas a exchanges, testemunho documental ou vazamentos que liguem chaves privadas a identidades. Em diversos casos públicos, só com a cooperação de provedores de serviços financeiros e com ordens judiciais, foi possível conectar moedinhas a nomes. É por isso que investigações que combinam dados públicos com solicitações legais e vazamentos são as que mais avançam. Uma técnica que se mostrou particularmente resiliente e ao mesmo tempo arriscada é a mistura de on-chain com estruturas jurídicas. Imagine um bilionário hipotético que, em vez de manter as moedas em suas carteiras pessoais, transfere ativos para uma empresa nova-iorquina, cria uma holding nas Ilhas Cayman como acionista dessa empresa e, finalmente, tem os ativos geridos por uma administradora de patrimônio na Suíça. Sobre o papel, a titularidade parece corporativa. Na prática, o beneficiário final pode permanecer oculto atrás de múltiplas camadas. Essa arquitetura funciona porque corrige dois problemas: reduz a exposição pública da carteira e fornece proteção legal e fiscal. Contudo, ela depende de segredos empresariais, da cooperação de intermediários e de jurisdições que não compartilham informações facilmente. É aí que vazamentos como os Panama Papers ou investigações transfronteiriças se tornam poderosos. Quando esses muros são perfurados, a narrativa jurídica se desfaz. Nem todos os caminhos de ocultação são sofisticados. Em várias ocasiões, o que deu errado para grandes acumuladores foi o óbvio: a tentativa de converter grandes volumes sem estratégia. Alguns tentaram vender em exchanges fracas ou em momentos de baixa liquidez, gerando picos que chamaram atenção. Outros confiaram em terceiros pouco confiáveis, operadores de OTC sem histórico, e perderam acesso às chaves ou foram traídos por parceiros. Ou seja, a fragilidade humana e operacional frequentemente trai estratégias que, em tese, eram tecnicamente possíveis. Vejamos um exemplo concreto e público que ilustra vulnerabilidades. As moedas associadas a um antigo mercado online que funcionou na primeira década de 2010. Ao longo do tempo, as autoridades conseguiram apreender parte desses fundos graças a investigações que combinaram análise on-chain, rastreamento de IP, cooperacal internacional e registros bancários. Movimentos on-chain que antes pareciam dispersos foram correlacionados com saques em bancos e com transferências para contas que eventualmente foram checadas pelos investigadores. Esse caso mostra duas coisas. Primeiro, que a cadeia pública é uma fonte vital de evidência. Segundo, que o elo com o sistema financeiro tradicional, quando mapeado, pode converter uma trilha de transações em prova documental. Relatórios oficiais do Departamento de Justiça dos ILANL e publicações de empresas de análise forense documentaram etapas desse rastreamento. Outro exemplo é o caso da exchange que sofreu um grande hack e que, anos depois, iniciou movimentos de recolocação de seus saldos. A movimentação desses fundos gerou atenção. Grandes blocos migrando para carteiras novas, trechos de operações entrando em mixers, depois saindo para OTCs. Análises de empresas forenses compararam padrões de gasto com notas de câmbio e listas de clientes, concluindo que parte dos ativos provavelmente passou por múltiplas camadas de intermediação antes de atingir destinos com registros formados. Esse cenário revela outra face do segredo. Nem sempre há uma intenção criminal central. Às vezes, a movimentação é consequência de tentativa de saldar passivos, de pagar credores ou de reorganizar ativos entre afiliadas. A linha entre ocultação deliberada e gestão de risco legítima pode ser tênue, e é preciso cuidado jornalístico para não transformar correlações em acusações. Ao chegarmos ao clímax desta investigação, aparece uma constatação poderosa. As técnicas mais sofisticadas de ocultação são vulneráveis quando atacadas por uma combinação de elementos: análise on-chain avançada, cooperação regulatória internacional
vazamentos documentais e erros operacionais. Um sistema que parecia infalível em 2011 tornou-se mais frágil porque a tecnologia de investigação evoluiu. Ferramentas que antes só identificavam saldos, agora conseguem clusterizar endereços, detectar padrões de mixer e traçar florestas de transações. As empresas de análise se tornaram mais adeptas em identificar sinais sutis, pequenas taxas recorrentes, padrões de valores arredondados, tempos de entrada e saída que coincidem com janelas de mercado. Ao lado disso, autoridades fiscalizadoras têm aumentado pedidos de dados a exchanges e intermediários. Quando esses mundos se cruzam, dados on-chain, registros KYC e documentos judiciais, o véu de anonimato pode rasgar. As implicações dessa dinâmica são profundas. Para o mercado, a existência de grandes fortunas ocultas cria concentração de risco. Uma única carteira que decide mover ou vender grandes volumes pode alterar liquidez e volatilidade. Para a regulação, o desafio é achar um equilíbrio entre privacidade legítima e prevenção de abuso. Para o investidor comum, há uma lição prática. O espaço que parecia um faroeste sem regras, amadureceu. Hoje, a transparência on-chain, aliada a políticas de Know Your Customer, torna mais arriscado tentar evaporar grandes volumes sem deixar rastros. E, eticamente, há um debate. Até que ponto estruturas legais e manobras de privacidade são proteção legítima de patrimônio? E até que ponto se tornam ferramentas de poder que retiram ativos do alcance de credores, reguladores e, em situações extremas, do público que poderia demandar responsabilidade? Ao mesmo tempo, é preciso resistir ao sensacionalismo. Nem toda carteira gigante é controlada por um indivíduo misterioso com intenções nefastas. Muitos endereços antigos pertencem a fundos, projetos, cofres de empresas ou até mesmo a indivíduos que perderam acesso a chaves. Existe também a dimensão técnica. Chaves perdidas significam riqueza que se torna inerte, uma realidade que afeta a oferta e percepção de valor. Investigações públicas e relatórios de forense costumam indicar, quando possível, se os saldos se moveram por ação humana recente ou se estão dormentes há anos, informação que influencia a avaliação de risco. O que então significa o segredo anunciado no título? Não se trata de um único truque infalível, mas de uma combinação de práticas que, quando bem arranjadas, tornam a atribuição pública difícil. Dispersão on-chain, uso de intermediários OTC, custódia em múltiplas entidades, estruturas jurídicas transfronteiriças e, quando necessário, o aproveitamento de lacunas regulatórias. Essa rede de estratégias gera um labirinto. Contudo, o labirinto não é indevassável. Investigadores e reguladores mostram que, com tempo, recursos e cooperação, muitos nós podem ser desatados. Para o futuro do Bitcoin, isso cria tensões. A tecnologia favorece a descentralização e a privacidade. Reguladores pressionam por transparência e controle. O mercado precisa de confiança para alimentar liquidez. É provável que vejamos 3 movimentos confluir: maior sofisticação do mercado clandestino em busca de privacidade, desenvolvimento de ferramentas forenses cada vez mais potentes e avanços regulatórios que exigem maior cooperação internacional. O resultado pode ser um ambiente onde ocultar bilhões fique mais difícil e, ao mesmo tempo, onde atores legítimos encontrem maneiras regulamentadas de proteger patrimônio sem cruzar linhas legais. Ao concluir, voltamos à pergunta inicial. Quem são os primeiros bilionários do Bitcoin e como ocultaram suas fortunas? A resposta é complexa e, na maioria dos casos, envolve anonimato inicial, acumulação por mineração ou compra a baixo custo, e uma combinação de técnicas on-chain e off-chain para dispersar, titular e gerir ativos. Em alguns casos, investigações públicas e relatórios forenses conseguiram conectar trilhas. Em outros, os recursos permaneceram fora do alcance público. O que aprendemos é que não existe um cofre invisível absoluto. Apenas estratégias que, por um tempo, funcionam melhor do que outras.
e que a capacidade de desvendar essas estratégias depende menos de um truque mágico e mais da persistência de pesquisadores, da evolução tecnológica das ferramentas de análise e da cooperação entre jurisdições. Se este tema despertou sua curiosidade e você quer se aprofundar, há material complementar que reunimos: uma visualização on-chain com as trajetórias que mencionamos, um resumo dos principais relatórios, Chainalysis, Elliptic, relatórios judiciais e investigações públicas, e um guia com termos explicados para que você volte a esses documentos com mais clareza. Baixe o relatório na descrição do vídeo ou confira o link fixado nos comentários. E se quiser que a gente faça um próximo episódio destrinchando um caso específico, com documentos e mapas detalhados, deixe um comentário com qual caso você quer ver mapeado. No fim, o segredo dos primeiros bilionários do Bitcoin não é um único esconderijo. É uma teia de escolhas, tecnológicas e legais, feitas em um ecossistema ainda em aprendizado. Da garagem ao cofre offshore, da carteira imobilizada ao movimento delicado de milhões por múltiplas camadas, cada passo deixa pistas. Cabe à sociedade, aos investigadores e aos reguladores, decifrá-las com responsabilidade, evitando a acusação precipitada e preservando direitos legítimos. O que antes parecia invisível hoje é um campo de evidências. E quem olha com paciência, ferramentas e cooperação tem boas chances de encontrar resposta.